Amém, igreja? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois dos Evangelhos, nós temos o livro de Atos, logo em seguida vem o livro de Romanos. E no capítulo 12, versículo 1 e 2, eu separei para a gente refletir. E o tema dessa mensagem, irmãos, é o seguinte: como escolher a vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Como? Que turma abençoada, hein? Todo mundo. Vamos falar mais forte? Como? Você sabe escolher a vontade de Deus? Qual critério você usa na sua vida? Nós hoje estamos celebrando o dia do jovem batista. E quando nós somos jovens, quando nós fomos jovens, se nós estamos jovens, a gente tem muito desafio, irmãos. Lembram disso, aqueles que já passaram da juventude? Qual são os desafios? Com quem eu vou casar? É verdade? Já tem até gente rindo já aqui, ó. Com quem que eu vou casar? Tem tanta gente, como é que eu vou escolher um? Será que Deus tem um separado para mim em algum lugar? E se eu não for lá, eu não vou encontrá-lo, eu não vou encontrá-la? E aí eu não vou fazer a vontade de Deus? Você já ficou nessa dúvida? Os jovens também têm um grande desafio, irmão, que a sociedade pressiona. Qual o desafio? Qual faculdade eu vou fazer? Qual empresa eu vou trabalhar? Você, jogador de futebol? Você, influenciador? Você, médico? Ou vou fazer o que eu gosto? Quer dar aula? Quer ser professor? Quer ser professora? Ou quer ser pastor? Não, meu filho, pastor não. Pastor não. Pastor não tem salário. Pastor não tem INSS. Pastor não tem fundo de garantia. Pastor recebe prebenda, meu filho. Você está ficando louco? Você vai depender da igreja. Que desafio, irmãos. Quantas decisões nós temos que tomar ao longo da nossa caminhada de fé? Todo dia uma decisão de tomar. Qual caminho devo seguir? Se é por aqui, se é pela direita, ou se é pela esquerda. Aí vem a polarização, que complica tudo, e que divide tudo, e que diz que só há um caminho, e que acha que está certo um caminho, e o outro acha que está totalmente certo o outro caminho. Qual decisão devo tomar? Por onde eu devo caminhar? E se eu caminhar por esse caminho, eu estou pecando. E se eu caminhar por outro caminho, eu estou pecando. Eu lembro de um texto, quando seminarista, eu aprendi, na época de concílio, que é Deuteronômio 29, 29. Os irmãos podem abrir as Bíblias e lerem esse texto? Deuteronômio 29, 29. É um texto revelador, irmão. Para quem vai passar por um seminário e vai passar por um concílio, os seminaristas gostam muito desse texto. Deuteronômio. Eu nem li o texto proposto para hoje, né, irmão? Já comecei a pregar. Estou empolgado mesmo hoje. Deuteronômio 29, 29. Alguém achou aí? Posso ficar de pé e ler para a gente? Então, as coisas encobertas
Pertence a quem, irmão? A Deus, irmão. E as coisas reveladas? Já temos um caminho. Já temos um caminho a percorrer. E quando o seminarista, né? Quando tinha alguma coisa difícil de responder, a resposta era: olha, as coisas encobertas pertencem só a Deus. Olha que saída boa, irmão. Isso aí é encoberto. Isso aí pertence a Deus. E muitas das vezes a nossa tomada de decisão é jogar para Deus aquilo que cabe a nós. Eu lembro, falando de concílio, quando o meu examinador, no meu pré-concílio, e no pré-concílio eles dividem em 3 etapas, tanto no concílio, né? O chamado, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e teologia sistemática. E na primeira questão de chamado, a pergunta clássica é: como que você tem convicção que Deus te chamou para o ministério? E aí eu falei para o meu examinador assim, eu falei: olha, eu acho que é algo muito bom servir ao Senhor, pregar a palavra. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para comunicar. Eu entendo a Bíblia com uma facilidade. E ele falou: então é por isso que você quer ser pastor? Aí eu falei: é por isso que eu quero ser pastor. Porque eu acho algo importante, abençoar pessoas. Eu acho que é algo que Deus tem me falado no meu coração. Tem me dado entendimento para que eu possa fazer. E aí que meu examinador me criticou. Falou: olha, assim você não vai passar no concílio. Eu falei: não, porque você não tem convicção de chamado. Alguma coisa sobrenatural tinha que acontecer com você. Você tinha que ter ouvido assim Deus falar no seu ouvido: olha, pastor Elvis, eu, Jesus de Nazaré, estou te chamando para ser pastor, para assumir o ministério, para ir para Quissamã, depois para Barra do Furado, e assim por diante. Mas eu falei para ele: mas eu não escutei isso. Deus não falou assim comigo. O que Deus falou comigo é que quando eu ouço a palavra dele, isso me traz alegria. Isso mexe com meus valores, com aquilo que está no meu íntimo. E eu desejo fazer isso. E eu acho que eu tenho uma certa facilidade. Quando eu pego a Bíblia, eu consigo entender com uma certa facilidade. Eu consigo ensinar com uma certa facilidade. E é por isso que eu quero ser pastor. Fiz o concílio, fui aprovado, sem ter passado por algo sobrenatural. Sobrenatural. E por muito tempo, irmão, eu confesso para os irmãos que eu ficava assim: Senhor, será que o Senhor falou mesmo comigo? Porque se todo mundo fala que tem que ser algo assim, você tem que ouvir. E eu nunca ouvi nada. Eu disse que quem deseja um ministério é algo bom. E eu desejo ser um ministério, eu desejo servir o Senhor. E assim eu caminhei. Os irmãos encontraram Romanos 12, versículo 2, que é o texto proposto para essa noite. Romanos 12, versículo 1 e 2. Um texto bem clássico, né? Um texto bom para falar para os jovens, para os adolescentes, para a igreja de uma maneira geral. Na minha versão diz assim: irmãos, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. A maior pergunta que alguém pode fazer de quem segue a Cristo é: como saber, então, e escolher a vontade de Deus? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, homens e mulheres de Deus enfrentaram essa decisão: andar segundo os seus próprios caminhos ou obedecer ao Senhor. Salomão, nós sabemos, pediu sabedoria ao Senhor, mas preferiu andar pelos seus próprios caminhos. E em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, Salomão vai dizer: há caminhos que parecem bons ao homem, mas são caminhos de morte. Quantos caminhos, irmão, parecem bons para a gente? Mas a gente sabe que o final disso é tragédia, é morte. Abraão deixou sua terra. Jonas fugiu do chamado. Sansão, nós conhecemos a história de Sansão. Maria, mãe de Jesus, se entregou humildemente. Paulo, o grande apóstolo, abandonou seus planos. E Jesus, no Getsêmani, nos mostrou a obediência perfeita. Ele diz lá: não seja feita, mas a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, como conhecer a vontade de Deus? E aí há algo que eu percebo, que nós acreditamos que a vontade do Senhor sempre vai ser prazerosa. Sempre vai ser livre de sofrimento. Essa é a nossa perspectiva. E nós estamos sedentos de ouvir alguém falar isso para a gente. Se falar o que a gente quer ouvir, não, isso é de Deus. Se falar o contrário do que a gente quer ouvir, isso não é de Deus. Não é verdade, irmão? Não é de Deus. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Nínive leu aqui na abertura do culto. Os irmãos lembram o texto que a Nínive leu? Lembram? Quem lembra o texto que a Nínive leu na abertura do culto? Quem quiser ser meu discípulo, faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Como nós, discípulos, achamos que a cruz vai ser suave? Como nós, discípulos, achamos que a cruz vai ser tranquila? Como que pode nós, discípulos, achamos que a cruz vai ser um mar de rosas? Se eu fosse para o ministério acreditando que o ministério é um mar de rosas, eu já tinha feito como muitos pastores têm feito aí nesse último tempo. Não é verdade, irmão? Vou fazer algo que me remunera melhor, vou fazer algo que me dá mais prazer, vou fazer algo que me traz mais reconhecimento. Mas será que essa é a vontade do Senhor? Talvez você esteja no seu emprego, sofrendo, sendo humilhado. Mas qual é a vontade do Senhor? Você já parou para pensar? Já parou para se perguntar? Qual é a vontade do Senhor quando você é perseguido? Qual é a vontade do Senhor quando as coisas não acontecem do meu jeito? Da maneira que eu planejei, da maneira que eu sonhei? Qual é a vontade do Senhor? Paulo sofre, então, com espinho na carne. E Paulo ora 3 vezes ao Senhor: Senhor, afasta de mim. E aí, o que Deus responde? Será que se nós ouvíssemos isso de Deus na palavra, passando por sofrimento, passando por um espinho na carne, será que nós faríamos o que Paulo
fez? Será que nós falaríamos o que Paulo falou? Será que essa era a vontade do Senhor para Paulo? E Paulo vai dizer: Senhor, a tua graça me basta. Vivemos um tempo, irmão, de uma religiosidade que não passa, muitas vezes, de uma idolatria a si mesmo e aos seus desejos e aos seus planos. Olha que desafio. Muitas das vezes, como que as pessoas descobrem a vontade de Deus? Eu separei, tem várias maneiras, mas eu separei 3 maneiras pelas quais muita gente ao longo da história procurou descobrir a vontade de Deus. Tem gente que procura descobrir a vontade de Deus por sinais. Outros procuram descobrir a vontade de Deus por revelação sobrenatural. E outros procuram confirmar a vontade de Deus pela paz interior. Se eu estou com paz interior, então Deus está testificando a minha vontade. E muitas das vezes, irmão, quando as coisas estão ruins, e aí você está doido para se livrar daquela situação, você diz assim: não, eu já orei, estou sentindo uma paz interior. Mas talvez essa paz interior, irmão, seja o nosso coração corrupto e enganoso, que está dizendo: foge desse lugar aí, sai daí o mais rápido possível. Tem um outro lugar te querendo. E aí a gente ouve pessoas dizendo assim: olha, assim, não te dão valor ali. Tem alguém em outro lugar que vai te dar valor. Mas será que esse é o Evangelho? Será que essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Será que é assim que nós descobrimos o que Deus quer para nós? Será que esquecemos que nós estamos num mundo que jaz no maligno? Que ainda não chegamos na eternidade? Que ainda a obra não foi consumada? A paz de espírito é a que a gente mais ouve no ministério. Não é verdade, irmão? Já orei. Ovelha também, né? Pastor também. Muitas vezes eu ouço mais pastor. Ah, eu orei, pastor. Senti uma paz de espírito. Acho que não é para fazer mais o que eu estava fazendo, não. Vou fazer outra coisa. Aí eu lembro de Jonas, irmão. Deus fala com Jonas. Aí o que Jonas faz? O contrário. E lá no versículo 4, 5, capítulo 1 de Jonas, Jonas está dormindo, irmão, no meio do maremoto, com uma paz interior tremenda, fugindo da vontade de Deus. Será que dá para confiar apenas na paz interior, irmãos? Será que podemos confiar apenas na paz interior? Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, em Colossenses 3, capítulo 15, versículo 15. Mas atenção, irmãos, essa paz não é apenas um sentimento subjetivo, mas o resultado de estar em comunhão com Cristo e a sua palavra. E a sua palavra. Muitas pessoas confundem paz interior com conveniência pessoal. Isso é conveniente para mim, então eu senti paz interior. Mas a Bíblia mostra muitas vezes, irmãos, que fazer a vontade de Deus traz luta sim, traz dor sim, não uma sensação de conforto imediato. E a gente pode ver isso no profeta Jeremias, a gente pode ver isso em Paulo, a gente pode ver isso em Jesus no Getsêmani. A paz de Cristo é consequência de andar na palavra e no Espírito, não apenas uma sensação psicológica que pode ser enganosa, como disse Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E revelação, irmãos? Quantos gostam de revelação? Tem um texto lá no livro de Reis. Eu preguei, quando eu fui na primeira igreja batista pregar lá, em Macaé. Privilégio que me deram de pregar lá. Pastor Robson Câmara. E eu preguei um texto de 1 Reis. Do livro de Reis. Do jovem
profeta que vai lá pregar contra o altar de Jeroboão. E aí, quando ele chega lá para pregar, Deus dá uma orientação para ele. E aí chega um outro profeta mais velho e diz para ele assim: olha, um anjo me apareceu e disse que é para você fazer assim, 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 contrário do que Deus havia falado. E aí, o que o jovem profeta faz, irmãos? Ouve Deus ou ouve um anjo, irmão? O anjo, porque é um anjo, irmão. Foi um anjo que apareceu. Olha que surpreendente, anjo não aparece tanto assim. Mas Deus, ele deixou de ouvir a voz de Deus, irmão. Revelação. Que perigo, irmão. Que perigo. Isso já lá no Antigo Testamento. Mas eu quero trazer para o Novo, para os irmãos falarem assim: pastor, falando do Antigo Testamento. E o Novo, pastor? Tem um texto maravilhoso de Paulo. Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária. Ele está indo para Jerusalém. E aí tem um profeta chamado Ágabo, esse profeta, está lá em Atos, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 14. O profeta Ágabo, irmão, revelou pelo Espírito. Ele revelou pelo Espírito que Paulo seria preso em Jerusalém. Imagina, irmão, alguém fala para você: olha, o Espírito me revelou que você vai ser preso quando você chegar nessa viagem. Aí, o que você ia fazer, irmão? Qual seria a sua decisão, irmão? Você viajaria ou não viajaria, irmão? Olha que interessante. Mas olha o que Paulo vai fazer. A igreja entendeu isso como um aviso para ele não ir, assim como você. Mas Paulo entendeu diferente. Paulo entendeu como uma confirmação de que precisava obedecer a Deus, mesmo diante de aflições. Que tremendo, irmão! Que maravilhoso! Isso é negar a si mesmo. Isso é tomar a sua cruz. Isso é seguir Jesus. No meio de uma sociedade, irmão, que vive para si mesmo, para os seus desejos, para as suas vontades. E se não está bom, muda de igreja. Se não está bom, deixa Jesus. Se não está bom, vou fazer qualquer outra coisa. Que tempos difíceis, irmão. Atos 21, versículo 13. Paulo vai dizer: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda, irmão. E os sinais, irmãos? Tem uma história muito interessante que eu vi essa semana lendo um livro, Fazendo a Vontade de Deus, do pastor Hebe Campos Júnior. Livro que, se Deus quiser, a gente vai trazer aqui para a igreja, para o nosso clube de leitura, ou para o pequeno grupo. E ele falava algo tremendo, que alguém foi pedir a vontade dele e falou assim: Senhor, será que é para eu casar? Sinais, estou falando sobre sinais. Senhor, será que é para eu casar com essa pessoa? E ele falou assim: olha, eu vou jogar a pedra. Se essa pedra bater naquela madeirinha ali no rio, é sinal que é para eu casar. Aí pegou a pedra, irmão, e jogou. O que aconteceu? Errou. Ele falou: ih, errei. Vou tentar de novo. Senhor, mais uma chance, Senhor. Pegou a pedra, deu um espaçozinho, se aproximou mais da madeira, jogou de novo. O que aconteceu? Errou de novo. Ele falou assim: agora é pela última vez. Pegou mais uma pedra, caminhou bem pertinho. É agora, Senhor. Pá. Acertei, é ela, Senhor. Ela que eu vou casar, Senhor. Ela é de Deus, ele é de Deus, Senhor. Que bênção, Senhor, confirmou a sua vontade para a minha vida. É assim, irmão. Muitas vezes a gente faz sinais para o Senhor, a gente pede direção para o Senhor. É dessa maneira, é desse jeito. Gideão pediu repetidos sinais. Orvalho no novelo, e na terra, agora sim na terra, agora no novelo, Senhor. Mas observe, irmãos, ele já tinha a palavra clara de Deus, em Juízes, capítulo 6, versículo 14, vai nessa tua força, Gideão, eu estou te enviando. Mas não foi suficiente. Ele queria sinais, e mais sinais. O pedido de sinais, irmão, foi expressão não de fé, mas de incredulidade, de insegurança.
não uma fé madura. A gente entende o contexto de Juízes. Cada um fazia aquilo que queria. Tempos difíceis. Jesus mesmo repreendeu os que buscavam sinais. E a gente vê tanta gente correndo atrás de sinais, né, irmão? Ai. Eu lembro lá de Barra do Furado, o sujeito chegou lá dizendo que colocava o diabo dentro de uma garrafa PET, irmãos. Né? Que tragédia ele criou lá em Barra do Furado. E multidão ia lá na casa que os irmãos estavam recebendo ele. Um explorador, um abusador, alguém com um caráter dúbio, alguém que explorava aquela comunidade, mas alguém que se dizia ser o profeta do lugar, que se dizia que ali em Barra do Furado não tinha um homem de Deus ao nível dele. E se o que ele falasse não se cumprisse, irmão, é verdade, eu estou falando, tá? Eu vi, eu participei, morava do lado, ele se reunia do lado da casa de Valmir. Ainda ficava mandando indireta para Valmir Maria. Olha esse pessoal aí que não gosta de visitar a igreja dos outros, não sei o quê. Ainda bem que os irmãos é firme na fé, irmão. Porque imagine com tantos sinais, diabo dentro do garrafa PET, rasga a Bíblia, come a Bíblia e faz isso, e faz aquilo, e aquela movimentação lá em Barra do Furado, aquela loucura, irmão. Até descobrir que a vida dele era mais suja do que um pau de galinheiro, irmãos. Terrível. Um lugar pequeno, que quer ver Deus, mas está procurando no lugar errado. Está procurando a pessoa errada. Que perigo, irmãos. Jesus vai dizer, Jesus repreendeu os que buscavam sinais. Mateus 12, versículo 39. Uma geração má e adúltera pede sinal? Pede sinal? Buscar sinais como regra para tomar decisões mostra imaturidade espiritual. A maturidade é andar pela fé, na palavra, não pela vista. Paulo vai dizer então, em Romanos 12, versículo 1 e 2. Quer conhecer a vontade do Senhor? Não se amolde pelo padrão do mundo. Não se amolde, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que desafio, irmãos, nós temos? Quantos desafios nós temos para viver segundo o preceito de Deus? E aí, interessante, na teologia, a gente vai estudar a vontade preceptiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. Quando Sansão casa com a mulher filisteia, o escritor bíblico vai dizer, isso foi da vontade de quem? De Deus. E agora, irmão? Quando Sansão casou com a filisteia, o autor bíblico vai dizer, olha, os pais não sabiam, mas isso estava de acordo com a vontade de Deus. A vontade preceptiva, irmão, ela está de acordo com a moral, com o padrão bíblico, com aquilo que ele se revelou. Mas a vontade decretiva, irmão, como eu disse lá em Deuteronômio 29, muitas vezes nós não sabemos, mas Deus usa tudo com um propósito soberano e redentor. E foi isso que ele fez na vida de Sansão, um homem que foi consagrado desde o ventre da sua mãe, chamado Nazireu. Homem que se abstinha da bebida. Homem que não cortava o cabelo. Que deveria viver uma vida consagrada ao Senhor. Homem que foi chamado para ser um libertador. Mas um homem que aponta para o verdadeiro libertador. Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E vivo está. Então tenha vontade, irmãos. Que Deus revela os seus preceitos, princípios, mas tenha a sua vontade decretiva.
Aquilo que ele usa apesar de nós. Talvez você esteja pensando assim, pastor, Deus usa até o mal, Senhor. É isso que está pensando? Eu quero te dizer sim. Por quê? Porque nada foge do controle dele. Amém? Ele é o todo, absolutamente poderoso, irmão. Lembra da história de Jó? Quem permitiu que Satanás tocasse em Jó? Quem foi que permitiu? Foi Satanás, chegou lá e disse, eu vou tocar em Jó. Foi assim, irmão? Não, Deus falou assim, já viu meu servo Jó? Homem temente, fiel, que se desvia do mal? Aí Satanás diz assim, ele é o queridinho do Senhor. Estou parafraseando, né? Ele é o queridinho do Senhor. Não, pode tocar nele. Eu permito. Eu permito você tocar nele. Essa é a vontade decretiva de Deus. Jó sabia disso? Os amigos sabiam disso? A mulher dele sabia disso? Não. Mas era a vontade de Deus. Isso é teologia, irmãos. Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Eu quero só citar uma frase de Agostinho, que eu gosto muito. Até vinha comentando com o pastor Genilson. Se quiser anotar aí, você pode anotar, que é uma frase tremenda. Agostinho resumiu assim: Deus, sendo sumamente bom, jamais permitiria a existência do mal, se também não fosse suficientemente poderoso para do próprio mal tirar o bem. E eu gosto muito, os irmãos sabem aqui na igreja, o versículo que eu mais gosto na Bíblia, qual que é, irmãos? Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28, irmãos? Vamos ler? Vamos lá, todo mundo junto. Todas as coisas cooperam. Você quer estar protegido? Só tem uma maneira. Só tem uma maneira, irmão. Está guardado pelo Senhor. Está na palma da sua mão. É se você amar o Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração. Só há uma maneira. Porque se é assim conosco, imagine com aqueles que não são como nós, que amam o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, irmão. Já parou para pensar nisso? O que será deles? Se não amam o Senhor. Precisamos amar o Senhor. Precisamos viver para Ele. Precisamos nos submeter a Ele. Precisamos ter uma experiência com Ele de conversão total. Não somente de entender que Deus enviou seu Filho para nos salvar, mas também para entender que Ele é Senhor das nossas vidas. E que Ele usa tudo, irmão, tudo, absolutamente tudo, com um propósito soberano. E o versículo 29 de Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para que eu e você sejamos mais parecidos, não conosco, mas com o próprio Senhor Jesus. É com Ele que Ele está forjando você. Ele usa tudo isso com um propósito soberano, porque esta é a vontade de Deus, que nós sejamos santos, que nós sejamos transformados. E só há uma maneira de ser transformado, querido. É através dele. É entregando a nossa vida a Ele. Confessando nossos pecados, a nossa falta de fé, a nossa insegurança. John Wesley dizia: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejem senão a vontade de Deus, e eu abalarei o mundo. Abalarei o mundo. A verdadeira segurança em nossas decisões não está na ausência do sofrimento, irmãos, mas na certeza da vontade de Deus. Jesus, Paulo, Moisés
e Estevão nos mostram que o sofrimento não deve ser critério para decidir, mas sim a fidelidade ao propósito eterno de Deus. Aí é interessante pensar, quando Jesus fala, olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas que estavam ouvindo Jesus ficaram o quê, irmãos? Ficaram frustrados. Ficaram decepcionados. E começaram a ir embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, vocês também não vão, não? Vocês também não vão, não? Aí Pedro vai dizer assim, Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não troque aquilo que a ferrugem come, aquilo que o ladrão rouba, que a traça destrói, por aquilo que é precioso. O tesouro é de graça, mas o campo que está o tesouro é comprado. Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Jesus vai dizer, eu serei com vocês até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Eu tinha separado aqui alguns testemunhos, mas não vai dar tempo, bíblico, né? De pessoas que erraram na vontade de Deus. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele escreveu a seguinte frase: a vontade de Deus custa caro, mas é a vida verdadeira. É a vida verdadeira. Quero terminar dizendo que nós podemos usar alguns critérios para conhecer a vontade de Deus. Eu quero concluir com esses critérios. Primeiro critério para conhecer a vontade de Deus: a própria palavra de Deus. Nada pode contrariar a Escritura. Salmo 119, versículo 105. Né? Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A paz de Cristo também, junto com as outras. Colossenses 3, versículo 15. O testemunho do Espírito Santo. Ele nos guia à verdade. Assim ele guiou Paulo. Em Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 7. Em suas decisões. A confirmação da comunidade de fé. É outro sinal, irmão, que Deus confirma. A gente, por exemplo, vai escolher um pastor, né? Como é que a gente escolhe um pastor? Não sou eu que escolho um pastor, não. A igreja percebe, pastor, plantal. Pastor, a gente vê ele como um pastor. A comunidade confirma a vontade de Deus, que já foi colocada no coração daquele homem, para ser pastor. E a comunidade reconhece isso, irmão. Não sou eu que reconheço, é a comunidade de fé. A Bíblia vai dizer em Provérbios 11, versículo 14, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quinto, a providência de Deus. Deus é aquele que abre portas, Apocalipse 3, versículo 7, mas também é aquele que fecha portas. Quantas mulheres ao longo da história tiveram suas portas fechadas? Foram impedidas de ter filho. Quem fechou essas portas, irmão? Deus. Não é verdade? A gente vê a história de Raquel. Não é? E Lia. Quem era que mais amava o Senhor? Raquel ou Lia? Olha que interessante. Mas quem Jacó amava mais? Raquel. Apesar da vontade preceptiva de Deus, Deus permite, irmãos, que você escolha. Ele não te força a escolher. Ele não te obriga a escolher. Ele deixa você escolher.
A escolha é sua. É pessoal. Ele dá o modelo. Ele dá os princípios. Ele dá o caminho. Mas quem toma a decisão somos nós. Porque se fosse ele, quando desse errado, o que nós faríamos, irmãos? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Senhor, eu nem pedi, Senhor. Olha aqui, Senhor. Quem é o culpado, irmão? Deus. E Deus quer nos tornar responsáveis nas nossas decisões. Mas Ele nos ajuda. Ele nos capacita. E a última, irmãos, para concluir que o nosso tempo já acabou, a glória de Deus. Como um fim. E toda decisão nossa deve honrá-lo. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Não se deixe dominar por nenhuma delas. Honre ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Amém? Quero orar por você. Que entendeu que Deus falou no seu coração. Que te orientou a tomar uma decisão. Talvez você está preocupado em tomar. Eu vou estar orando por você. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por você ter cuidado desse povo. Obrigado pela tua palavra revelada, Senhor. Como diz o autor de Hebreus, a consumação da revelação está em Cristo Jesus. Nós somos gratos por isso, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque agora não andamos por vistas, por sombras. Agora nós andamos debaixo da tua direção, do teu cuidado, da tua proteção. Há um povo aqui, Pai, sedento, que orou desde o início da mensagem, pedindo para que o Senhor instruísse, ajudasse, desse sabedoria. A tua palavra diz que o Senhor dá livremente àqueles que pedem. Que o Senhor abençoe esse povo. Abençoe a nossa igreja. Abençoe a nossa semana. Mas, sobretudo, Deus, que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque é isso que o Senhor deseja para nós. O mais, o Senhor acrescenta. Porque o Senhor é bondoso. E o Senhor faz muito mais do que nós pedimos. A Ti todo o nosso louvor, Deus. Muito obrigado por essa noite. Hoje e sempre. Que Teu amor, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a presença do Seu Santo Espírito esteja com cada um aqui, ó Deus. E com a Sua amada igreja espalhada ao redor dessa imensa terra, hoje e para todo sempre. E aqueles que creem, possam dizer comigo, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.